Boa tarde a todos, estamos de volta com o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Estamos de volta depois de 14 dias aqui nos estúdios da Connect Brasil TV. Infelizmente por um probleminha técnico que acarretou aí no nosso programa, impediu que a gente entrasse no ar todos esses dias, mas o importante é que o problema está solucionado e estamos de volta com o nosso Connect Sport. Eita que eu tava com saudade do programa, eu tava com saudade de todos vocês que nos acompanham. O importante é que estamos no ar e o Connect Sport dessa sexta-feira, como sempre, recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Não se esqueça, vocês que nos acompanham, de nos seguir nas nossas redes sociais, de curtir e de compartilhar o nosso programa, porque tá começando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira com muita informação. Vamos falar da Copa Sul-Americana, tivemos um empate do Internacional diante com a equipe do Melgar. Vamos falar também do Atlético Paranaense, que jogando pela Copa Libertadores ficou no empate contra a equipe do Estudiantes da Argentina. A decisão vai ficar na Argentina semana que vem. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro Série A e B, fazer um esquenta da rodada também que vai acontecer nesse final de semana. Vamos falar do futebol internacional, até porque o futebol internacional, temporada europeia, está de volta, os campeonatos vão se iniciar nesse final de semana, mercado da bola, Minuto Olímpico, um programa recheado de informações para vocês que nos acompanham. Estamos voltando com grande estilo, também apresentando aí os meus comentaristas que, assim como eu, tava com saudade do nosso Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Eu tava com saudade de fazer o programa, né, cara? Quase aí 2 semanas sem fazer, já tava ficando doido da cabeça. E que bom, tô feliz de estar de volta. Vamos que vamos para mais um Connect Sports. É isso aí, Gabriel. Você não é o único. Aposto também que o Johnny também tava assim, né, Johnny? Com saudade do nosso Connect Sport. Seja bem-vindo de volta, Johnny Pereira, ao nosso programa. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Tava sim com muita saudade do Connect, como o Gabriel falou, 2 semanas sem, quase 2 semanas sem. E agora, bora para o último Connect Sport da semana e o primeiro, né? Infelizmente. Hoje é sexta-feira e infelizmente vamos fazer o primeiro e o último da semana. É isso aí, mas o importante é que a gente tá no ar e dessa vez a gente não sai mais, hein? Dessa vez quem nos acompanha pode ficar tranquilo que o Connect Sport vai entrar no ar aí e nunca mais vai sair, nunca mais vai acontecer esse problema aí. O importante é que estamos de volta. Iniciando o nosso programa hoje falando de Copa Sul-Americana, tivemos um empate do Internacional diante da equipe do Melgar pelo placar de 0-0 e agora o Internacional vai decidir sua casa e a vaga aí para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Quem vai analisar essa partida é o nosso comentarista, Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Ontem realmente o Inter teve muita dificuldade, né, na partida contra o Melgar. O Melgar jogou em casa com o estádio cheio, o estádio estava lotado, né? O Inter entrou muito recuado, na minha opinião. Acho que faltou um pouco mais de ousadia do técnico Mano Menezes. Eu acho que ele ficou um pouco com medo, não sei se ele quis segurar empate para decidir em casa, mas acho que poderia ter vencido o jogo ontem a equipe do Internacional, porque é uma equipe muito superior à equipe peruana, mas enfim, acho que também o Inter foi muito prejudicado pela expulsão do alemão, né, no segundo tempo, aos 19 minutos do segundo tempo. Isso realmente prejudicou demais a equipe do Internacional, principalmente no segundo tempo da partida, né. Depois da expulsão o Inter cansou e fez com que a equipe do Melgar crescesse no jogo e buscasse mais as oportunidades de gol, e acabou que o Inter conseguiu, na minha opinião, no final das contas, um bom resultado, né? Um empate valioso, leva a decisão para o Beira-Rio, que eu, sem dúvida alguma, vai estar lotado também para o jogo de volta, né? Com certeza o torcedor do Inter vai fazer uma festa incrível, assim como fez também na partida contra a equipe do Colo-Colo, né? Nas oitavas de final. Então, assim, acho que o Inter continua sendo o favorito, acho que o Inter poderia ter vencido, mas em decorrência, né, do que aconteceu na partida, acho que ficou um resultado muito bom para a equipe do Internacional, que agora vai ter todas as condições de fechar em casa e se classificar para as semifinais. Bom, Gabriel, e é algo que eu te faço uma pergunta com relação à equipe do Internacional. Na sua visão, da sua análise tática, o que o Internacional precisa mudar para a segunda partida? A gente já falou aqui diversos programas que o técnico Mano Menezes tem esse estilo mesmo de futebol conservador, mas pelas peças que o Internacional tem do meio de campo para frente, ele pode tornar um time um pouco mais dinâmico, um pouco mais ofensivo, porque vai precisar dessa ofensividade se quiser garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que ontem também o Internacional estava com o time titular, né? Nem poupou ninguém, né? Lembrando que o Inter teve um jogo no último final de semana, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, né? Onde venceu por 3-0, né? Venceu, não, atropelou a equipe do Atlético Mineiro, né? No final de semana. Então, assim, acho que talvez no final do jogo, principalmente, os jogadores cansaram bastante, né? Isso conta. E eu acho que ontem o Mano entrou com uma tática para tentar parar principalmente jogadas
de fundo da equipe do Melgar, né? O Melgar tem dois jogadores que eu estava observando ontem, que é o Borda Carrá, que é um argentino, né? E eu até separei o nome deles aqui, e o japonês, o Nakamura, né? Olha isso aqui doideira. São dois jogadores que atuam pelos lados do campo, né? E que me chamou bastante atenção durante a partida ontem. E eu acho que foi isso que o Mano Menezes tentou fazer. Ele veio com 4-1-4-1, né? Tentando povoar o meio de campo e tentando fazer com que o alemão fosse a válvula de escape para um possível contra-ataque, né? Para ele poder ser o matador, definidor da jogada, mas infelizmente ele acabou sendo expulso. Eu acho que isso quebrou um pouco o esquema do Mano, né? Aí ele teve que fazer uma linha de 4 ali total, com só um jogador na frente, duas linhas de 4, né, no caso. Então, assim, acho que o Mano ontem pensou uma coisa, só que eu acho que até durante o jogo o Inter teve até a expulsão, né? Teve até algum volume de jogo, até algumas oportunidades, mas acho que depois da expulsão para frente, aí o Inter realmente se complicou na partida. Mas assim, acho que foi um 0-0 de extrema importância. A equipe do Melgar é muito inferior à equipe do Internacional, disso eu não tenho dúvida. O Inter, na minha opinião, é favoritaço para passar e tenho certeza que vai passar no jogo de volta. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel sobre essa partida da equipe do Internacional, empatando com o Melgar pelo placar de 0-0. Bom, Gabriel, tem mais alguma observação que você queira fazer sobre essa partida? Não, agora o Inter, assim, foi aquilo que eu falei, cara. O Melgar é uma equipe bem limitada, na minha opinião, né? Uma equipe que está aí na disputa, né? O campeonato chileno, né? O campeonato peruano, desculpa, e no último campeonato peruano terminou na sexta colocação, né? Então, assim, é uma equipe que comparada ao Internacional é muito inferior ao Internacional. Acho que ontem, como foi o que eu falei, o Inter poderia ter vencido o jogo, poderia ter sido um pouco mais ousado, na minha opinião, o técnico Mano Menezes, mas preferiu trazer para casa. Então, assim, acho que o Mano chamou a responsabilidade para casa, sabe? Para o Beira-Rio, para o Inter decidir em casa, e eu acho que a gente tem que prevalecer o seu mano de campo, né? Usar a torcida a seu favor para poder passar de fase e chegar às semifinais, até porque o Inter, na minha opinião, junto com o São Paulo, são os grandes favoritos nessa Copa Sul-Americana. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, falando da equipe do Internacional. Agora no nosso programa vamos falar de outro time brasileiro que entrou em campo também pela competição internacional, só que dessa vez foi pela Copa Libertadores. Vamos falar do Atlético Paranaense, que jogando na Arena da Baixada acabou ficando num empate por 0-0 diante da equipe do Estudiantes de La Plata, e agora a decisão fica para a semana que vem na Argentina. Quem vai analisar essa partida é o nosso comentarista Johnny Pereira. É isso mesmo, Gabriel. Como diz, o Atlético empatou na noite de ontem com o Estudiantes, pegou o Estudiantes em um momento ruim, tinha sido eliminado na Copa da Argentina por um time da segunda divisão, se eu não me engano. Então, ele queria muito vencer. Começou até bem, né? Fez um primeiro tempo que, para mim, foi razoável. O Felipão, onde reclamou muito, foi no lance do pênalti, né, aos 24 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano, uma bola cruzada por Coelho, e a bola bateu na mão do Godoy, né? Então, o Felipão reclama muito desse lance, fala que teve toque de mão. Aí vocês analisam assim, não, na minha opinião, eu não marcaria porque não teve movimento do braço, né? Então, reclamação aí do Felipão. E no segundo tempo, o Atlético veio um pouco melhor depois da substituição do técnico Felipão, né? Com a entrada de Vitinho e Vitor Roque, o time melhorou muito bem, mas teve muita pressão do Estudiantes poucos antes, que chegou muito bem no gol do Bento, quase fez um gol aos 16 minutos do segundo tempo, mas o Atlético ainda reclama também do gol anulado, né, do Thiago Heleno, que deu um impedimento no Kelvin. Todo mundo viu uma linha estranha que o VAR fez, e foi impedimento, na minha opinião, estava impedido mesmo. Não tem que o Felipão reclamar, como reclamou no jogo contra o Flamengo, reclama nesse aqui também. Mas ontem o Atlético queria muito vencer o time devido à pressão que estava o Estudiantes. Acredito que se vencesse era muito melhor, porque agora jogar na Argentina é difícil, e jogar diante da torcida argentina vai ser difícil para o time do Atlético Paranaense. Mas eu acredito na vitória do Atlético Paranaense, que tem um bom time. Inclusive esse menino que tá aparecendo aí, Kelvin, que jogou muito bem. Ontem, para mim, foi um dos melhores jogadores do time, que chegou muito no ataque. E o Fernandinho também, que para mim acertou o meio-campo do Atlético Paranaense, inclusive no jogo contra o São Paulo, ele também foi muito bom, foi muito bem, e ontem também foi muito bem. Então, um empate, acho que teve um gostinho de derrota para o time do Atlético Paranaense, que agora tem que buscar a vaga
fora de casa, lá em La Prata. Johnny, para um time que implementou um grande estilo de jogo, volume de jogo que foi o Atlético Paranaense jogando em sua casa, acabou ficando no 0-0. A vantagem agora é do Estudiantes que pode definir a classificação na sua casa. O que você acha do Atlético Paranaense? Como o Atlético Paranaense vai se comportar nessa partida de volta, já que vai jogar na Argentina, com a torcida contra? Na sua visão, o Atlético Paranaense vai continuar implementando esse estilo de jogo? Na sua visão, o Estudiantes vai usar esse fator como um principal objetivo aí para tentar garantir a sua classificação para a próxima fase da Libertadores? Bom, eu acho que isso tem muito dedo do Felipão. O Felipão conhece a competição. Ontem escalou um time que queria muito. Um time que, na minha visão de ver, é um time que foi muito para o ataque, mas não teve. Não finalizou muito bem, né? Eu acredito que pode sim continuar com o mesmo a mesma pegada de ontem, né? Devido ao bom time do Estudiantes, mas acredito que o Felipão vai sim pôr o time para o ataque, ou tem jogadores rápidos, né, que pode pegar no contra-ataque aí, mas como eu disse, tem que ver a estratégia que o Estudiantes vai entrar nesse jogo, porque ontem ele fez um primeiro tempo até bom, o Estudiantes, e o Atlético, e um segundo tempo péssimo, então vamos ver como que vai entrar o Estudiantes nessa partida, mas o Felipão aí eu acredito que, pelo histórico que ele tem, ele vai sim saber armar esse Atlético para conseguir a vaga para as semifinais da competição. É isso aí. Gabriel, você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Fique à vontade. Na verdade são os dois, é um comentário e uma pergunta, né? O comentário primeiro é falar que o Atlético ontem, na minha opinião, provou do próprio veneno, né? Porque contra o Flamengo fez essa mesma coisa na Copa do Brasil, né? Catimbou o jogo o tempo todo, né? Para levar o empate. O Estudiantes fez a mesma coisa ontem, né? Então o Atlético, você vê que uma semana de diferença aí, a equipe passou por duas situações adversas, né? Uma jogando recuada e a outra tendo que atacar, e os dois jogos 0-0. E desse mesmo comentário, já faço a pergunta pro Johnny. Agora sim, o Atlético e Flamengo, obviamente a gente sabe que foi 0-0, Atlético e Estudiantes também foi 0-0. Agora, desses dois confrontos, né, da Libertadores e da Copa do Brasil, Johnny, qual você acha que o Atlético tem mais chance de passar? Jogando em casa contra o Flamengo na Copa do Brasil, né, o Flamengo que tá vindo embalado, tá ganhando de todo mundo, ou contra o Estudiantes jogando fora de casa na Libertadores na Argentina? Qual que é o mais acessível para o Atlético Paranaense passar nesse momento dos confrontos aí, tanto Copa do Brasil e Libertadores? Só uma questão que eu vou falar pro Sanches aqui. O Estudiantes tem para empatar, né, o jogo em prática para ele seria vitória. Eu acredito que o jogo contra o Flamengo não vai ser fácil, mas eu acho que ele vai estar um pouco de favoritismo para jogar em casa, mas os dois jogos vai ser muito difícil, mas eu acho que o Estudiantes na Argentina é mais difícil do que o Atlético jogar em casa contra o Flamengo, apesar que vai ser difícil também, porque o Atlético e o Flamengo vem em jogos muito bons aí nos últimos anos, mas eu acredito que o jogo lá na Argentina, em De La Plata, vai ser muito difícil para o Atlético Paranaense. É isso aí, os nossos comentaristas falando do Atlético Paranaense, que agora tem uma decisão na próxima semana para garantir a sua vaga para as semifinais da Copa Libertadores. Agora, pessoal, chegou aquele momento da gente prestigiar. Eita, que eu tava com saudade de falar isso. Chegou aquele momento de recados no nosso Connect Esporte, a nossa interação com o público que nos acompanha. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Desejo a todos vocês um excelente programa e fico muito feliz por vocês. É a gente que fica feliz, Miguel, por ter a sua audiência no nosso programa. Um abraço. Daniel Teles, boa tarde, meu amigo. Não consegui acompanhar o programa nesses dias, mas deixo aqui o meu chupa Corinthians, é o meu São Paulo, Daniel. Mano, Daniel, meu parceiro, meu São Paulino fanático. Um abraço, Daniel. Valeu aí por acompanhar o nosso programa. Aí, ó, o Renato Sanches falando, o VAR tirou o pênalti. Acredito que é da equipe do Atlético Paranaense, né? Bom, o Johnny já deu a visão dele sobre esse pênalti. Bom, Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do Connect Esporte. Estava com saudades, a gente também estava com saudade, pai, dessa interação com o público, do programa no ar. E estamos de volta com o nosso Connect Esporte. Um abraço, obrigado por acompanhar o nosso programa. O Gladson Pereira Amorim, esses comentaristas vão longe, conhece de futebol. Um abraço, Gladson, obrigado por acompanhar o nosso programa e muito obrigado pelo elogio. Gabriel Estafera, com âncora do programa. Valeu, Gladson. Obrigado por acompanhar o nosso Connect Esporte. Obrigado pelo elogio e um abraço.
Temos mais recados. Eita, que hoje tá recheado de recados, hein? O Márcio Mendes Correia. Pouco, bom dia, meu nome é Márcio Mendes Correia de Maranhão, torcedor do Motoclube. E o Moto joga domingo contra o América de Natal, a terceira fase. Aí não tá aparecendo pra mim o comentário, mas tá aí o Márcio Mendes Correia aí, torcedor do Motoclube, que tá acompanhando o nosso Connect Sport. Um abraço aí ao Márcio. Aí o Léo. E aí, Gabriel? E aí, Léo? Um abraço aí, valeu por acompanhar o nosso programa. Pode falar, Gabriel. Não, aqui, ó, só o nosso telespectador botou aí, o Motoclube enfrenta o América de Natal nas oitavas de final da Série D, né, no domingo às 4 horas da tarde. Então tá aí, complementando a informação aí do nosso telespectador. É porque assim, eu peço perdão ao Márcio, porque aqui no GC do meu telão aparece uma parte da frase, então a outra parte que complementa o comentário por completo eu não consigo acompanhar. Então tá aí o Gabriel respondendo aí o comentário do Márcio, um abraço aí e muito obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport. E desejamos sorte aí ao Motoclube também na Série D, né? Pode falar, Johnny. Só uma correção ao nosso amigo que falou do pênalti do Atlético Paranaense. Eu acredito que o VAR tirou porque teve um toque de mão, mas não teve um movimento. Então, foi a bola na mão, não mão na bola, só corrigindo o comentário dele, que eu acho que o VAR tirou muito bem, não foi pênalti. É isso aí. Pra mim não foi pênalti. Também pelo movimento da bola, enfim, eu acredito assim que também analisando, no meu ponto de vista, não foi pênalti, né? Aí tá o critério do VAR de retirar o pênalti da equipe do Atlético Paranaense. Bom, somente agradecer a todos que estão acompanhando o nosso Connect Sport, né? Tivemos fora aí durante 14 dias, mas o importante é que estamos de volta aqui, sempre para entregar a todos vocês que nos acompanham um programa de qualidade para você que é amante aí do mundo dos esportes. Então fique ligado no nosso Connect Sport, porque nós estamos aqui, esse é o nosso lema, manter vocês bem informados do mundo dos esportes, por isso eu agradeço demais e mando um abraço a todos vocês que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Bom, agora o assunto no nosso programa é Campeonato Brasileiro, até porque temos a 21ª rodada da competição da Série A se iniciando nesse final de semana, a Série A também com grandes jogos, nesse período que tivemos fora do ar aí, né, muita coisa aconteceu no nosso Campeonato Brasileiro e vamos falar nesse momento da 21ª rodada e quem traz informações sobre os jogos da Série A nesse momento é o nosso repórter voltando a participar do nosso programa, Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a você que está nos acompanhando. É muito bom estar de volta depois de quase 2 semanas sem Connect Sports por conta dos nossos problemas técnicos, mas, graças a Deus, estamos de volta. E junto com o Connect vem o quê? A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que abrirá no próximo sábado, às 4h30, na partida entre Botafogo e Ceará. Duelo de alvinegros teremos. No mesmo horário jogarão Juventude e América Mineiro no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude, que é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 16 pontos conquistados, vai precisar muito de sua torcida para que consiga os 3 pontos nessa partida, que serão importantíssimos para o restante do campeonato. Às 7 horas teremos Atlético Goianiense e Bragantino. O Atlético Goianiense, que vive em uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro, já são várias derrotas consecutivas, e enfrenta o Bragantino, que é o atual 8º colocado. E no mesmo horário também teremos o vice-líder, o Corinthians, que vem de uma derrota amarga contra o Flamengo por 2-0 na última terça-feira pela Copa Libertadores da América, viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí na ressacada, que está à beira da zona do rebaixamento. O Avaí é o atual 16º colocado com 21 pontos e o Cuiabá, que abre a zona do rebaixamento, é o 17º com 20, e vamos falar daqui a pouquinho. Às 8h30, para fechar o dia, teremos São Paulo e Flamengo, um jogaço de bola. O São Paulo, que vive em uma sequência de muitos empates, são 4 empates nos últimos 5 jogos e uma derrota. Portanto, está na hora de o São Paulo acordar, senão não vai conseguir grandes frutos neste campeonato.
Bora falar agora sobre os jogos de domingo. Teremos o Fluminense, que vive em um momento bastante iluminado na competição. É o atual terceiro colocado com 35 pontos. Enfrenta a equipe do Cuiabá, que abre a zona do rebaixamento. Vale destacar que o Cuiabá, caso consiga a vitória, o que eu acho difícil, dependendo de uma combinação de resultados, pode acabar saindo da zona da degola. Também teremos o líder, o Palmeiras, o atual líder, vive bastante embalado, são 4 vitórias consecutivas, o time está bem na Libertadores, enfrenta a equipe do Goiás, que é o atual 11º colocado. Agora vamos falar sobre o jogo que acontecerá às 6 horas da tarde, Fortaleza e Internacional. O Fortaleza, que parecia morto no campeonato, estava há poucas rodadas atrás na 20ª posição, agora está mais vivo do que nunca, é o 18º colocado com 18 pontos, a apenas 3 pontos de desvantagem do Avaí, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tudo bem que a situação do Fortaleza ainda é complicada, mas a gente percebe que o time vem conseguindo alguns resultados nas últimas rodadas. Às 7 horas teremos duelo de Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo válido na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro deu uma despencada no campeonato, estava no G4, agora é o 7º colocado com 32 pontos. E o Atlético Paranaense vive em uma sequência bastante oscilante, vamos ser sinceros. Perdeu um jogo, ganha outro, enfim. Mas é o atual 4º colocado com 34 pontos. Eu quero parabenizar o trabalho técnico Luiz Felipe Scolari. E, para fechar a rodada, na segunda-feira, teremos o Coritiba, que recebe o Santos. O Santos, enfim, não está nem para lá nem para cá, né? Não acredito que seja um time que vai brigar por uma Libertadores, mas também não é aquele time que está sofrendo no campeonato. E o Coritiba precisa abrir o olho, é o atual 15º colocado com 22 pontos e está a 2 pontos da zona do rebaixamento. É isso aí, essa é a rodada. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a Fórmula 1. Volto com você, Gomes. É isso aí, o nosso comentarista Daniel, o nosso repórter Daniel Godoy. Eu ainda não me acostumei com isso, cara. Desculpa, Johnny, mas com o tempo eu vou acostumando. O nosso repórter Daniel Godoy aí trazendo informações da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, agora antes de entrarmos aí no debate dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos recados de quem acompanha o nosso programa. Bom, a técnica lhe deu o sinal, agora sim voltou. Boa tarde, equipe Connect Sport, chegou a melhor hora do dia, estava com saudades e vida longa. E vida longa, um excelente programa. Valeu, Miguel, um abraço e muito obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport. Telespectador fiel, no final do ano vou ter que presentear o Miguel aí com a camisa da Connect. Um abraço, valeu por acompanhar o nosso programa. Temos mais recados, produção? O Léo, vocês acham que foi sorte do Palmeiras ou o Palmeiras é um bom time? Para mim, o Palmeiras é bom. Bom, acredito que analisando o confronto contra o Atlético Mineiro, não mostra questão de sorte, não. Mostra que o Palmeiras realmente é um grande time e tem tudo para brigar aí na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E elenco para isso, né, Gabriel? Renato Sanches, vamos Botafogo aí, o Renato Sanches, torcedor do Botafogo aí, vamos falar daqui a pouco do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Antes de iniciarmos o nosso debate, já vamos responder aí a pergunta do nosso telespectador, o Léo, o que vocês acham aí da equipe do Palmeiras que enfrentou aí o Atlético Mineiro, saiu perdendo, né, mas acabou aí empatando pelo placar de 2-2 e traz um grande resultado aí pro Allianz Parque. Na sua visão, Gabriel, o que você analisa aí sobre a equipe do Palmeiras na Libertadores? A Palmeiras é uma equipe que se acostumou e sabe jogar Libertadores, né? Na minha opinião, hoje, muita gente fala do Flamengo, mas o Palmeiras, na minha opinião, é o verdadeiro time a ser batido nessa Copa Libertadores por ser o atual bicampeão, né? Por vir aí com, acho que não perde, um jogo de Libertadores faz muito tempo já, inclusive, né? Tava até dando uma olhada aqui na... 3 anos, Gabriel. 3 anos. Então, impressionante, os números assim são bizarros. Só nessa Libertadores, pra vocês terem uma ideia, o Corinthians fez 5 gols e o Palmeiras fez 35. Olha a diferença, tipo, é bizarro. Ah, mas o Palmeiras deu sorte, pegou um grupo fácil. Beleza, mas o Corinthians também pegou
o Always Red da Bolívia e pegou o Desportivo Cali da Colômbia, que também não é lá essas coisas. Então, assim, isso mostra que os times hoje, há uma diferença entre Corinthians e Palmeiras, né? E o Palmeiras está numa crescente muito boa, sem dúvida alguma, está muito bem no Brasileirão. Eu acho que o Palmeiras, eu sei que foi difícil de engolir isso, né, para o torcedor palmeirense, mas acho que a eliminação na Copa do Brasil pode ter feito muito bem ao Palmeiras, porque fez com que o Palmeiras pensasse tanto no Brasileirão, como está muito bem, tanto na Libertadores. Às vezes acontece isso, né? Nós temos vários exemplos disso, né? Até o próprio Atlético Mineiro ano passado também na Libertadores. Então, assim, acho que o Palmeiras está no bom caminho. E eu Flamengo 2019. Exatamente. Então, na minha opinião, hoje, cara, assim, se eu tivesse que dizer assim, um palpite para uma final de Libertadores muito acelerado e depois vai caindo o ritmo, né? Foi nessa, por exemplo, que o Flamengo conseguiu também perder por 2-1, né? Conseguiu fazer um gol na Copa do Brasil, levar o jogo para o Maracanã com uma vantagem pequena do Atlético, conseguiu reverter. Eu acho que o Palmeiras viu muito bem isso. Acho que com certeza o Abel deve ter assistido aquele jogo, né? Naquele momento já sabia qual seria os confrontos, né? E ele estudou muito bem, cara. Ele sabia que o Atlético ia vir com tudo para cima no Mineirão, né? Ia vir com toda vontade, raça para tentar fazer um bom resultado, né? Ele cozinhou muito bem o jogo, e aí quando ele sentiu que o Atlético Mineiro deu aquela cansada, foi a hora do Palmeiras atacar, e aí foi o que aconteceu, e o Palmeiras empatou, não teve nada de sorte, foi total mérito da equipe palmeirense de saber jogar contra o Atlético Mineiro e saber de como se comportar, né? À toa que foi premiado com empate, né? Depois de estar perdendo por 2-0, vai levar vantagem para casa, e na minha opinião é o favorito do jogo de volta. Exatamente. Johnny, o que você analisa sobre a equipe do Palmeiras? Bom, sorte nenhuma, né? Para mim, o Palmeiras tem um bom elenco, tem um bom treinador que soube mexer no time na hora certa. Inclusive, só comentando aquele jogo lá, tirou o Marcos Rocha, que estava mal, tirou, agora não me recordo o nome, o Rafael Veiga, que estava mal no jogo, e tirou o Franco, que também estava mal no jogo. Então, ele tirou essas 3 peças e põe 3 peças que melhoraram, que é o Gabriel Menino, o Mike e não me recordo, o Rafael Navarro. Deu uma modificada no time que melhorou aquele jogo, e como diz o Sanches, foi um time que soube usar o cansaço do Atlético, né, do Atlético Mineiro. E o Palmeiras jogou, se eu não me engano, naquela partida, 20 minutos só, que foi os 20 minutos finais do segundo tempo, na hora que fez o primeiro gol com o Murilo, que teve o gol contra dele, mais o gol que ele fez a favor. De lá para cá, o Atlético não soube defender, então o Palmeiras usou muito a tática do seu técnico para empatar o jogo em 2-2. E que leva vantagem para esse jogo da volta, que para mim, como Sanches, é favorito para o jogo da volta. Pode falar, Gabriel. Eu acho que mata-mata é isso, né? Foi isso que o Johnny falou, esse comentário dele, que o Palmeiras jogou apenas 20 minutos, né? Condiz muito, por exemplo, que foi a equipe do Real Madrid esse ano na Champions League, né? Se a gente for lembrar, né? Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, dos 180 minutos, ele deve ter jogado 20 também, e fez 3 gols ali e classificou. Contra o Chelsea é a mesma coisa, contra o Real Madrid, contra o Manchester City é a mesma coisa. Então, assim, mata-mata é isso, cara. Eu acho que é isso que eu falei. O Palmeiras, ele se acostumou a jogar o mata-mata. Né? Desde quando o Abel chegou, ele venceu 2 Libertadores, venceu a Copa do Brasil, né? Só perdeu o Mundial e mesmo assim perdeu o Mundial ali no finalzinho, sabe? Foi tipo, quase chegou perto. Detalhe. Então, assim, a equipe do Palmeiras se acostumou a jogar esse tipo de competição. E para você tirar o Palmeiras de um mata-mata, cara, você tem que trabalhar demais, tem que dar muito duro. Por isso que eu respeito demais a equipe do São Paulo conseguiu fazer isso, né, esse ano na Copa do Brasil, apesar de no Paulista ter tomado também um sacode, né, também era mata-mata, né, então assim, a equipe do Palmeiras é impressionante, como se transforma jogando mata-mata, né? Exatamente. E já vamos analisando também outra competição que o Palmeiras está bem, que é o líder do Campeonato Brasileiro, e nem chegou aquele momento a gente falar do Campeonato Brasileiro. A 21ª rodada tem no início nesse final de semana, e agora chegou aquele momento dos nossos comentaristas dar os seus destaques e as suas análises, além de deixar os seus palpites para essa rodada. Começando com você, Gabriel, o que você analisa dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro? Vou começar falando aí de 3 jogos de amanhã, começar falando sobre Botafogo e Ceará, né? O Botafogo aí que pode ter a volta de alguns jogadores importantes, né? Tava sofrendo muito com questão de lesão e tudo mais. O Vitor Cuesta pode ser que jogue, né? O Vitor Sá ainda não vai voltar ainda, ele está no processo de transição ainda, né? Do departamento médico para o campo, mas também está próximo. Então, assim, o Botafogo veio de uma derrota que foi dura para o Corinthians, né, onde o jogo de Botafogo poderia ter, quem sabe, conseguido um resultado melhor. Né, foi 1-0 com o belíssimo gol do Mosquito. O Botafogo só tem agora o Brasileirão
para disputar, está tentando se mexer também no mercado, né? Tem um acordo próximo aí com o Danilo Barbosa, né? O meio-campo que jogou no Palmeiras, inclusive, se não me engano, na temporada passada, né? O Johnny pode falar melhor sobre isso. Então, assim, o Botafogo está tentando, está buscando reforços, né? Está tentando se movimentar e tem um jogo muito importante contra a equipe do Ceará aí amanhã às 4h30 da tarde. O Ceará que deve jogar talvez com um time mesclado, né? Porque tem um jogo muito importante contra o São Paulo, o jogo de volta da Sul-Americana na quarta-feira que vem, né? Jogando em casa, depois de perder por 1-0 antes de ontem. Então, assim, acho que o Botafogo tem totais condições, é o favorito para esse jogo e tem que mostrar o favoritismo dentro de campo, jogando em casa com o apoio da torcida para conseguir os 3 pontos. Já falando de outro jogo, né? Eu vou falar do Juventude, né? O time que o Johnny odeia. Não, brincadeira. Brincadeira. Não, o Juventude que amanhã, na minha opinião, já vou deixar um palpite aqui. O Juventude amanhã ganha na América Mineiro de 1-0, hein? Jogando em casa, hein? Primeiro palpite já deixei aí já. Ó. Juventude vai jogar contra a equipe do América Mineiro. O América Mineiro, né, que também está numa situação muito complicada. Os dois estão, quer dizer, o América Mineiro não, o América Mineiro veio de vitória, né? Está na 13ª colocação com 24 pontos. O Juventude, sim, está numa situação muito delicada, né? Na última colocação com apenas 16 pontos. Tem que começar a vencer jogos se quiser pensar em sair dessa situação. Né? Eu brigo com o Johnny, mas o Johnny tem total razão no que ele fala, que o Juventude é uma equipe muito limitada e é mesmo, né? Só que é uma equipe que jogando em casa é difícil, né, Johnny? Sei não, hein? Sei não. Oh, Johnny, tem que não jogar, vai se complicar tem que mais. Tem que jogar bola contra o América Mineiro. Eu vi alguns jogos do América Mineiro fora. Não, o América Mineiro tá jogando bem mesmo. Vamos ver. O América Mineiro tá jogando bem fora de casa. Não está disputando nenhuma competição assim, só a Copa do Brasil, né? Essa semana de Libertadores Sul-Americana, então eu acho que mesmo assim o Juventude, na minha opinião, é o favorito. E falar sobre o jogo, eu acho que, na minha opinião, um dos melhores jogos da rodada, né? Apesar das duas equipes que irão para campo com a equipe reserva, né? Tanto São Paulo quanto Flamengo, mas vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma, no Morumbi, amanhã às 8h30 da noite. Né? O São Paulo deve vir com o time reserva, o Rogério Ceni já adiantou isso, o Dorival também deve vir com o time reserva para essa partida. Eu acho que o time reserva do Flamengo é muito melhor que o time reserva do São Paulo, com todo respeito, né? Qual time reserva no Brasil vai ter Cebolinha, vai ter Vidal, vai ter o Pablo, o Fabrício Bruno, vai ter o Ayrton Lucas, né? Então, assim, o Marinho, o Lázaro, então o time do Flamengo reserva é time titular de muito time do Brasil aí, né? Poderia ser, né? Então acho que vai ser um jogo muito complicado para a equipe do São Paulo. Acho que tem que usar o fator casa, né? O Flamengo aí se quiser pensar em um título brasileiro, tem que vencer esse jogo de amanhã, porque senão vai ficar muito longe do Palmeiras, até porque o Palmeiras deve vencer o Goiás no domingo, também jogando em casa, né? Pode falar, Johnny. Só em cima do seu comentário do jogo contra o São Paulo, eu acho que se tivesse como titular os dois times, eu acho que o São Paulo, mesmo assim, devido aos últimos jogos, não ganharia do Flamengo. O Flamengo melhorou bastante nas chegadas dos reforços e o Dorival entendeu o que é treinar o Flamengo, né? E tá chegando mais reforço ainda, né? O Flamengo aí que tá muito próximo de anunciar o Meio Oscar também, né? Que tava no Xangai, lá na China. O volante aí que Pulgar ainda não foi regularizado, já foi regularizado, mas ainda não vai para campo. O Varela também, lateral direito, ex-Dinamo de Moscou também, já está sendo regularizado. Então, assim, esse time reserva do Flamengo vai melhorar cada vez mais nos próximos jogos, né? O Flamengo vai ser difícil de parar realmente esse ano. Acho que pro título brasileiro ficou muito difícil, né? Porque o Palmeiras hoje tem 9 pontos de vantagem. Acho que as próximas rodadas vão ser bastante decisivas, né? Porque o Palmeiras vai ter uma sequência muito complicada no Brasileirão, né? Porque vai pegar aí... pega o Goiás agora domingo, né? Se eu não me engano. O Johnny vai falar sobre o jogo daqui a pouco, né? Mas depois aí pega o Atlético Mineiro, pega na Libertadores, né? Aí pega Corinthians, Flamengo e Fluminense no Brasileirão, né? Então acho que essa rodada aí, essas sequências, se o Palmeiras conseguir se sair bem dessa sequência, vai dar um passo para mim para ser campeão. Aí não vai ter como o time chegar no Palmeiras, não. É isso aí, a análise do Gabriel. Agora chegou o momento do Johnny Pereira fazer suas análises sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou começar com Corinthians e Avaí, né? O Corinthians acho que tem um jogo dificílimo contra o Avaí. 21ª rodada, peço perdão. Desculpa por te cortar, Johnny. Eu corrigi aqui o meu. Falei 20ª rodada, é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdão, Johnny, pode prosseguir. Foi nada, não. É assim, o Corinthians, para mim, vai pegar o Avaí na ressacada, que é muito difícil. O Gabriel viu no jogo contra o Flamengo. Todos que vai lá têm dificuldade de enfrentar o Avaí, e o Corinthians deve vir com um time, eu acho, meio alternativo, porque perdeu de 2-0 para o Flamengo na Libertadores. Acho que é um resultado que, para mim, não vai conseguir reverter mesmo
poupando os jogadores, porque jogar no Maracanã contra o Flamengo é muito difícil. Então o Corinthians vai ter uma dificuldade nesse jogo. Eu não sei como o Vitor Pereira vai vir com o Corinthians, mas eu acredito que vai vir de reserva. E o Avaí jogando em casa é muito bom. E o Corinthians não quer distanciar do líder, né? Então quer vencer o jogo, quer continuar lá perto, 4 pontinhos de diferença. Então, mas tem uma partida dificílima. E falar do líder, né? O Palmeiras que enfrenta o Goiás no Allianz Parque. Não concordo com o Santos que o Palmeiras deve vencer o Goiás. O Goiás nos últimos jogos vem melhorando bastante. Acho que vai ser um adversário complicado. Não sei como que o Abel vai vir com o time do Palmeiras, né? Que ele não tá poupando o jogador, todo mundo viu. Nos últimos jogos ele tá... Isso, foi empate em 1-1 com o gol do Rony no finalzinho. Isso lá em Goiânia. Então o Abel não tá poupando jogadores no Brasileirão também, porque ele quer o Brasileirão, ele já disse isso. O torcedor palmeirense está cansado de ouvir isso, e acho que a rodada pode ser boa para ele, porque tem um confronto entre Flamengo e São Paulo, que para mim também o Flamengo é um time candidato ao título, e o Fluminense pega o Cuiabá, que eu acho que é um jogo que o Fluminense ganha, e o Corinthians e Avaí. Então a rodada pode ser boa para o Palmeiras. E tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que pode dar empate também, o time do Palmeiras distanciar mais. Agora só um comentário em cima daquele que o Sanches falou, que o Palmeiras vai ter 3 sequências difíceis. Eu acho que é 4. Eu tenho o Goiás, que vai ser um jogo difícil. O Corinthians, que também vai ser... o Corinthians, que vai ser um jogo difícil na Neoquímica Arena. Mas se vencer, já vai dar uma distanciada. Tem o Flamengo no Allianz Parque, que deve pegar o Flamengo classificado da Copa do Brasil, da Libertadores, desculpa. E tem o Fluminense, para mim, devido a esses 3 confrontos, o mais difícil vai ser o Fluminense, que é no Maracanã, com todo respeito ao Corinthians e o Flamengo, porque o Flamengo pode ser o jogo mais difícil, porque o Fluminense no Maracanã está sendo muito difícil de ser batido. Por isso que eu considero como um dos jogos mais difíceis. Mas Corinthians e Flamengo vai ser igual, vai ser difícil. Mas se ele ganhar esses 3 sequências, eu acho que vai ser muito difícil de tirar o título da equipe do Palmeiras. Mas vamos ver como que vai ser esse jogo. Antes da análise do Gabriel, coisa boa que os telespectadores do Connect eu também gosto. Assim, eu aqui, às vezes, é um ataque de comentarista, mas sou apresentador, então eu deixo o debate para vocês. Aí é legal pra ver um concordando, outro discordando, um dá uma análise, o outro discorda. Então isso é que é legal também, esse debate aí dos nossos comentaristas. E chegou o momento aí do Gabriel falar aí. Pode falar, Gabriel, o que você tem a falar aí do Campeonato Brasileiro, da equipe do Palmeiras. Não, acho que o jogo entre Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras, acho que até mais. O Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz desde 2017, né? Aliás, com 2 gols do Daverson, né? O Daverson que gosta de fazer um gol contra o Flamengo, né? Então, assim, eu acho que vai ser difícil demais esse jogo. O Flamengo, se a gente for lembrar, né? Antes da final da Libertadores, vinha uma sequência muito boa em cima do Palmeiras, né? Vencendo jogos seguidos contra o Palmeiras, né? Acabou que o mais importante de todos, o Palmeiras foi lá e venceu, né? E com todos os méritos, né? Foi campeão da Libertadores. Então, assim, acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que esse jogo vai ser o ponto-chave desse Brasileirão, né? Porque eu acho que até então, o Dorival Júnior, o técnico do Flamengo, ele tá levando o Brasileirão meio, sabe, assim, vamos levando, sabe? Vamos vendo, o time reserva aqui. Às vezes dá, vamos ver o que dá. Então esse jogo acho que vai dizer se o Flamengo vai estar mesmo querendo disputar o Brasileirão, né, ou não. Eu acho que o Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, que eu acho que é um time que está jogando um futebol muito bonito, mas acho que o Fluminense não vai ter pique até o final para aguentar o Brasileirão, né, porque se a gente for ver questões de elenco, o Fluminense está muito atrás ainda de Flamengo, está atrás de Palmeiras, está atrás de Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que o Fluminense é uma equipe que não vai aguentar até o final, tá? Posso estar queimando minha língua aqui, né? Agora eu tô sendo tricolor, não fico chateado comigo. Acho que o Fluminense tá jogando demais, mas acho que falta peça de reposição pro Fluminense, né? Não é à toa que o gasto parece estar acabando, né? Contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, o Fluminense teve muita dificuldade. Contra o Santos, também na Vila Belmiro, teve dificuldade, empatou em 2-2, poderia ter perdido o jogo, né? Então, assim, vai pegar o Cuiabá domingo, deve vencer o jogo, na minha opinião. É o favorito, né? Mais de 40 mil ingressos vendidos. Mas, assim, acho que o Palmeiras tem essa sequência aí muito decisiva para o Campeonato Brasileiro, né? Porque tem um jogo contra o Corinthians fora de casa, que é o seu maior rival, né? Um Corinthians que provavelmente ou vai vir aí de uma classificação histórica, acho que, na minha opinião, acho difícil de acontecer, né? Porque realmente o Flamengo hoje já superou a equipe do Corinthians. Depois já pegar o Fluminense, como você falou, depois pega o Flamengo, ou seja, uma sequência realmente puxada no meio de tudo isso. Tem o Flamengo antes do Fluminense.
É O verdade, Flamengo, desculpa. Aí depois o pega Fluminense. depois pega o Bragantino fora, né? No meio de tudo isso ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores, né? Então, assim, o Palmeiras realmente vai ter uma sequência complicada, cara. Até o dia 11 de setembro, quando o Palmeiras já vai enfrentar o Juventude, né, em casa, vai ser uma sequência aí puxada. Eu acho que essa sequência vai dizer muito sobre o que vai acontecer no Brasileirão esse ano. É isso aí, visando que vocês já... Pode falar, Johnny. Só uma coisa. O Palmeiras pode pegar o Corinthians. É véspera de jogo contra o Atlético Goianiense, que tem o Atlético Goianiense na quarta, depois desse jogo. Então pode pegar o Corinthians com um time aí meio alternativo. Eu acredito que o Vitor Pereira não deve fazer isso. Porque se ele fizer isso daí, porque se ele fizer isso daí no Paulistão, no Paulista, desculpa, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida ficou pé da vida com o Vitor Pereira porque fez isso. Poupou jogadores no pleno e tomou 3-0. Então, esse daí vai ser o... Pode cair, mano. Isso. Porque se o Corinthians pode ser. Bom, é isso aí, visando que as análises já foram feitas, agora vamos para aquele momento que eu particularmente não gosto muito, mas é os palpites, né? Os palpites, eu não sou muito bom de palpite, mas chegou aquele momento da gente manter a tradição dentro do nosso Connect Sport, chegou aquele momento aí dos nossos comentaristas deixarem os seus palpites dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando pelo Gabriel. Bom, Gabriel, vamos lá, qual o seu palpite para Juventude e América Mineiro? 1-0 Juventude, já deixei, hein? 1-0 Juventude. Avaí e Corinthians. Cara, jogo difícil pro Corinthians, o Avaí, cara, de todos os jogos até agora, por exemplo, que eu acho que o Flamengo teve, por exemplo, né, o mais difícil foi contra o Avaí, cara, que o Dorival teve mais dificuldade, assim, né, jogar na ressacada é difícil, o campo é complicado, eu acho que, pelo Corinthians estar com o time reserva, eu acho que esse jogo vai ser 1-1. São Paulo e Flamengo. Cara, eu acho que, assim, como são as duas equipes reservas, né, eu acho que, na minha opinião, a equipe reserva do Flamengo é melhor que a equipe reserva do São Paulo, eu acho que o Flamengo vence pelo placar de 2-1. Atlético Paranaense, Palmeiras e Goiás. 3-0 Palmeiras. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Duelo de jogo vai charadas. ser no Mineirão, né? Jogo difícil. As duas equipes com o time reserva, provavelmente, né? Porque o Atlético Paranaense vai pegar o Estudiantes, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras. Eu acho que vai ser 1-0 Atlético Mineiro. Botafogo e Ceará. 2-0 Botafogo. Jogando em casa, o Milton vai estar lotado. O torcedor do Botafogo vai apoiar o time. Atlético Goianiense e Bragantino. Jogo difícil também, cara. Jogo difícil. Eu acho que vai ser aí... como o Atlético Goianiense tem um jogo importante, né? Contra o Nacional na Sul-Americana. Mas está numa situação muito delicada no Brasileirão. Mas acho que o Atlético Goianiense aí vai conseguir um empatezinho contra o Bragantino aí. 0-0 esse jogo. Fluminense e Cuiabá. O Fluminense jogando no Maracanã, com o apoio dessa torcida, estádio lotado. O Fluminense não perde quase 2 meses, desde o dia 11 de junho. Né? É impressionante o que vem fazendo aqui pro Fluminense. 15 jogos. Acho que o Fluminense impressionante, né? Acho que o Fluminense vai vencer por 3-1, né? O Fluminense sempre faz um golzinho também. Fortaleza Internacional. Cara, esse jogo tá com a cara de empate também, né? O Internacional vindo com o time reserva também, né? Com a da Sul-Americana. O Fortaleza vai ter que vir com força máxima, né? Na toa que tá na 18ª colocação. Se vencer, pode até sair do Z4. Acho que o Fortaleza aí... vou dar meu palpite. Acho que o Fortaleza jogando em casa vence por 2-1. E para encerrar a rodada na segunda-feira, Coritiba e Santos no Couto Pereira. Jogo difícil, hein? Mas acho que o Coritiba, por jogar em casa, né? De noite, um friozinho de Coritiba, aquele friozinho danado, 3 graus, acho que o Coritiba vence por 2-1. Rapaz, tem um galo aí tentando manifestar aí em você, Johnny, na sua casa. Pior que é o Galo. O Galo cantando aí. Falou do Atlético Mineiro, o Galo tá manifestando. Revoltado, hein? Fala do meu time, não. Aí, ó. Agora chegou o seu momento, Johnny, de você falar os palpites aí. Juventude e América Mineiro. Já sei que é a vitória do América. 6-0 América. Não, eu acho que vai... o time do Juventude não tem como, eu não confio muito. Desculpa, torcedor do Juventude, mas tem que melhorar o Juventude. Eu acho que vai ser empate 1-1. Que milagre, hein? O Galo até parou de cantar depois desse palpite. Avaí e Corinthians. Como diz o Sanches, como eu falei também, Avaí na cada tá mostrando dificuldade para muitos times. E o Corinthians vai vir reserva, tenho certeza que quer vencer o Flamengo na terça-feira. Eu acredito que o Avaí vai ganhar de 1-0.
São Paulo e Posso Flamengo. estar errado. São Paulo, com time titular, reserva, eu acho que não ganharia do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha por 2-0. Agora chegou aquele Palmeiras e Goiás. Bom, jogo que eu acho um pouco difícil, mas devido ao Palmeiras jogar na sua casa, que vai estar lotado com 39 mil pessoas, vai estar no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras ganha por 2-1. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu acho que o Cuca vai continuar sem vencer no Atlético. Eu acho que vai empatar 1-1. É isso aí, depois desse aí, o Galo agora não cantou. Se você tivesse falado vitória... O Galo foi dormir agora. O Galo foi dormir depois desse palpite aí. Botafogo e Ceará. Jogo difícil, né? O Ceará vai poupar, com certeza. Mas eu acho que o Botafogo vai conseguir uma vitória magra aí por 1-0. Atlético Goianiense e Bragantino. Eu dou uma discordada do Santos. Eu acho que o Bragantino tem um time bom, cara. Eu acho que o Bragantino vai conseguir uma vitória fora de casa aí. Apesar que joga em Goiânia, né? Mas eu acho que o Bragantino vence. Fluminense e Cuiabá. 2-1 Bragantino. Fluminense... Cuiabá não vai mostrar total perigo pro Fluminense, não. Eu acho que o Fluminense ganha 3-0. Fortaleza Internacional. Bom, eu tô com o Sanches nessa, hein? 2-1, Fortaleza. Fortaleza não vai cair. Olha só. Eu acho que não. Coritiba e Santos. Não vai cair. Eu acho que vai dar empate, 1-1. É isso aí. Bom, é assim, cara. Eu vou ter que deixar meus palpites, mas não muito querendo. Mas vamos lá. Juventude e América Mineiro. Acredito na vitória do América pelo placar de 1-0. Avaí e Corinthians, acredito que vai ser um jogo para ficar aí, 1-1. São Paulo e Flamengo, acredito que vai ser um jogo aí para vitória do São Paulo, 1-0. Palmeiras e Goiás, acredito que vai ser 1-0 Palmeiras. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 1-0 Atlético Mineiro. Botafogo e Ceará, 1-0 Botafogo. Atlético Goianiense e Bragantino, 1-0 pro Bragantino. Fluminense e Cuiabá, acredito 2-0 para a equipe do Fluminense. Fortaleza Internacional, acredito que vai 1-0 para a equipe do Internacional. E Coritiba Santos, eu acredito que vai ser um jogo para ficar 0-0. Vamos ver aí se a gente acerta os nossos palpites aí, né, na Série A. Vamos descobrir isso na partir do nosso programa de segunda-feira. Bom, lembrando que agora chegou aquele momento dentro do nosso Connect Esporte da gente falar da Série B, até porque a Série B também tá com grandes jogos, tá acontecendo bastante coisa, né? Já tivemos jogos nessa rodada e vamos estar abordando nesse momento a 22ª rodada da competição. Lembrando que já teve início no domingo passado com o empate do Vasco diante da equipe da Chapecoense pelo placar de 0-0. Tivemos o Brusque jogando contra o Sampaio Correia, empatando por 1-1. O Sport Recife também empatando com gol do Wagner Love diante da equipe do Criciúma pelo placar de 1-1. Tivemos também CRB e Ponte Preta ficando no 1-1 e a rodada será complementada com Operário e Náutico, Vila Nova e Ituano, Guarani e Grêmio, Bahia e CSA, Novo Horizontino e Londrina e o duelo mineiro Cruzeiro e Tombense. Bom, Gabriel, o que você analisa até o momento da Série B e a sua análise aí sobre essa 22ª rodada da competição? Vou começar falando aí sobre os duelos dos mineiros, né? O Cruzeiro e Tombense, o Tombense que é o time... Se o Juventude é o time que o Johnny mais odeia, o Tombense é o clube que o Johnny mais ama. O Johnny ama Tombense, impressionante. Então, assim, a gente vai ter esse grande jogo aí, né, entre Cruzeiro e Tombense aí. É um jogo, cara, brincadeiras à parte, é um jogo muito decisivo, tá? Porque o Cruzeiro tá na primeira colocação, né, tá muito lá em cima. Só que o Tombense, cara, é o 5º colocado com 32 pontos. Se vencer, vai encostar no Bahia, no Grêmio e no Vasco. Então, assim, o Tombense, a gente fala, realmente, a gente brinca aqui, mas o Johnny tem total razão em elogiar o Tombense, que veio fazer uma temporada, veio fazendo uma Série B até agora sensacional, né? Vem fazendo aí uma grande campanha, tá brigando para subir. Muita gente achava que o Tombense ia brigar para cair para a Série C, né? Porque veio numa equipe que realmente é um pouco desconhecida, numa equipe que nunca tinha disputado assim Série B, pelo menos nos últimos anos, né? Então, assim, vem aí disputando muito bem essa temporada, né? Vem fazendo uma campanha até agora muito boa. A equipe que vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa por 3-0 na última rodada, né? Jogando em casa, então vai ter um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, mas acho que assim, o Cruzeiro, por jogar em casa, na minha opinião, é o favorito e tem tudo para vencer, né? O Cruzeiro aí que fechou com o Lincoln, né? Atacante ex-Flamengo, né? Ele que ficou marcado por aquela final do Mundial, por ter isolado a bola, e o Wesley, lateral que foi revelado pelo Flamengo, estava na Juventus, né? Então são os dois reforços aí do Cruzeiro para a sequência da temporada aí até o final do ano.
um Cruzeiro que vem firme e forte aí, tá com 46 pontos, né, tá aí a 14 pontos do Tombense, que é o quinto, ou seja, é um jogo muito importante. Se o Cruzeiro vence, vai abrir 17 pontos de vantagem pro quinto colocado e praticamente vai segurar aí, né, a sua vaga na Série A. Já falando de outro jogo importante, entre Bahia e CSA, né, Gabriel? Um jogo muito complicado, Bahia aí, né, que está na terceira colocação com 37 pontos, tem um jogo muito difícil, o CSA que está na zona de rebaixamento, mas mesmo assim é uma equipe muito perigosa, que inclusive empatou contra o Cruzeiro recentemente, né, então assim, acho que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Bahia, meio jogando em casa, e eu acho que a Série B é aquilo, né, cara, cada jogo é uma decisão para essas equipes, né, a gente está vendo aí realmente muitos jogos disputados, poucos jogos assim com placar muito elástico, né? Jogo sempre muito parelho, né? A gente viu isso bastante também. Lembrando que hoje, né, Gabriel, tem mais 3 jogos também, né? Tem o Operário Náutico às 7 horas da noite, Vila Nova e Ituano também no mesmo horário, e a rodada aí vai ter o fechamento hoje, né, dos jogos de hoje, entre Guarani e Grêmio, um jogo também muito importante para a equipe do Grêmio, né? O Grêmio que está lá na terceira colocação, na quarta colocação com 37 pontos, e é aquilo, né? Se perder hoje pro Guarani e o Tombense vencer amanhã, vai ficar 2 pontos aí, então o Grêmio não pode dar bobeira e tem que vencer a equipe do Guarani mesmo jogando fora de casa hoje, e essa Série B foi aquilo que eu falei, né? É uma Série B que tecnicamente, na minha opinião, como eu falei em outros programas, tá abaixo do que eu estava esperando, mas em termos de emoção, é aquilo que a gente esperava, tá sendo bem equilibrado e bem emocionante. É isso aí. Johnny Pereira, o que você analisa da Série B, essa 22ª rodada? Qual que faz a análise dos seus jogos? E o que você está analisando aí até o momento da competição, que já está se iniciando aí o segundo turno? Infelizmente o Tombense, meu querido Tombense, como vocês falam, vai pegar o Cruzeiro, né? Vai ter esse acidente na rodada. Eu acredito que o Cruzeiro vence esse jogo aí, porque apesar do time do Cruzeiro tá se reforçando muito bem, contratou o Chu, que deve Chu, se eu não me engano, que deve jogar, né, nessa partida, bom jogador, Chay, e né? contratou o Chay, isso aí. Chu. É que eu tava lendo um negócio, eu tava lendo uma coisa aqui que era do futebol feminino, que tem a Chu lá. Ele tava falando, foi caríssimo. Eu vi ninguém essa semana aí. Desculpa, é Chay. Então acredito que o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro vence esse jogo, porque jogando diante da sua torcida, o Cruzeiro está muito forte. Para mim é um time que já garantiu acesso, 96% de chance de subir. Então é muito difícil o Cruzeiro perder essa chance. E hoje tem Grêmio e Guarani. Para mim, o Cruzeiro perdeu em Campinas para o Guarani. E o Grêmio também tem que abrir o olho, porque o Guarani contra times de maiores expressões, ele vem demonstrando dificuldade. Fez isso contra o Cruzeiro. E o Grêmio pode abrir o olho. Isso. E o Grêmio pode abrir o olho hoje e também pode ser a zebrinha aí, a vitória do Guarani. Mas eu acredito que o Grêmio, com o bom time que tem, com o elenco que tem, que para mim é elenco de Série A, time do Grêmio, que infelizmente está disputando a Série B devido ao péssimo futebol que mostrou ano passado, ganho do Guarani hoje e vai lá para cima na tabela. E Bahia e CSA. O Bahia vem de alguns jogos maus, né? E acredito que hoje vai recuperar o bom futebol que tem diante da sua torcida, enfrentando o CSA, que é um time que está na zona de rebaixamento. E o Bahia também quer garantir, né, o acesso à Série A. Acho que tem condição para isso, mas não pode fechar o olho aí para alguns times aí que fala que tá ganho. Não, o Bahia tem que vencer, e se vencer é muito importantíssimo para a equipe baiana. É isso aí. Bom, agora vamos para os palpites, né, dos jogos que ainda vão acontecer esse final de semana da Série B. Começando por você, Gabriel, o que você espera aí, o seu palpite para Operário e Náutico? Cara, jogo complicado para a equipe do Náutico, né? O Operário jogando em casa tem conseguido bons resultados, né? O Operário que atualmente está aí, né, na 16ª colocação, e o Náutico é o 19º, né? Então, assim, é um jogo o jogo dos desesperados, né? Essa partida entre o Operário e Náutico, mas acho que jogando em casa o Operário aí vence pelo placar de 1-0. Vila Nova e Ituano. Jogo também difícil, né? O Ituano está na 12ª colocação, o Vila Nova é o último colocado com 18 pontos. Eu acho que o Vila Nova vem conseguindo bons resultados, né? Venceu o Vasco, se não me engano, recentemente, né? Se não me engano, algumas rodadas atrás. Não perde a 3 jogos, são 2 empates
e uma vitória. Então eu acho que vai conseguir manter essa sequência aí, jogando em casa e vence o Ituano pelo placar de 1-0. Guarani e Grêmio. Cara, jogo difícil, hein? Jogo difícil demais. O Guarani é uma equipe muito grande no nosso futebol, uma equipe que é campeão brasileiro, inclusive vice-campeão também em 86 contra o São Paulo, campeão em 78 contra o Palmeiras, né? Uma equipe que revelou Neto, revelou Careca, uma equipe gigante no nosso futebol. Eu acho que a gente nunca pode subestimar a equipe do Guarani, né? Com uma equipe realmente muito grande, mas acho que o Grêmio jogando fora de casa vem conseguindo bons resultados, eu acho que vai conseguir manter a sequência, quer dizer, vem conseguindo maus resultados, né? O Grêmio que não vence fora de casa há bastante tempo, acho que desde o jogo contra a equipe do Internacional no Campeonato Gaúcho ainda, né? Então, assim, tem tido muita dificuldade, eu acho que essa sequência vai se manter, eu acho que o Guarani vai conseguir arrumar um empatezinho aí por 1-1 nessa partida de logo mais. E detalhe, Gabriel, o Guarani que quase subiu na temporada passada para a Série A, né? Ficou por detalhes aí na última rodada, mas não conseguiu seu acesso. Essa gangorra, né? Exato. Essa gangorra na Série B, né? Impressionante, né? Ano após ano vai mudando, né? Verdade. E o seu palpite, Gabriel, para Bahia e CSA? Acho que o Bahia jogando em casa, com a Fonte Nova lotada, vence por 2-1. Novo Horizontino e Londrina. Cara, jogo difícil também, mas acho que o Novo Horizontino, por jogar em casa, aí, também está conseguindo fazer uma campanha muito boa, né? Tá na 11ª colocação, o Londrina é o 7º. Acho que esse jogo vai ser 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. Cruzeiro e Tombense. 2-0 Cruzeiro. Para desespero do Johnny. Desculpa, Johnny. Bom, agora chegou os palpites do Johnny. Operário e Náutico. Eu tô com o Sanches nessa. Eu acho que o Operário jogando na sua casa tem a força da torcida. Eu acho que vai vencer o jogo. E o Náutico... Mano Kruger. Cara, esse time do Náutico é o Juventude da Série A, né? Com todo respeito ao Juventude, tá? Que isso? Eu acho que o Operário ganha esse jogo por 2-0 sem dificuldade. Vila Nova e Ituano. Esse time do Vila Nova deu uma recuperada na vitória contra o Vasco. Mas o Ituano, eu acho que o Ituano vai ganhar esse jogo por 1-0. Guarani e Grêmio. Essa foto tá uma beleza, esse cara do esporte, hein? Verdade, hein? Tá bonita essa foto aí. Jesus, colheu bem, parabéns aí pro Guarani, como diz o Sanches, Guarani é um time de tradição. Vai pegar o Grêmio, que pra mim tem um bom elenco. Vai estar na Série B, infelizmente, devido ao péssimo futebol que mostrou. E eu acho que vai dar empate esse jogo em 1-1. Bahia e CSA. Acho que o CSA não vai mostrar perigo algum pro Bahia jogando em Salvador. Acho que o Bahia ganha por 2-0. Novo Horizontino e Londrina. Eu acho que o Novo Horizontino ganha pelo placarzinho magro, 1-0. E aquele duelo que eu acho que você vai ficar um pouco em cima do muro. Cruzeiro e Tombense. Não tem como falar que o Cruzeiro não ganha em casa, né? O Cruzeiro, pra mim, é o melhor time da Série B. Eu acho que vai vencer o Tombense pelo mesmo placar do Chances, 2-0. Gol do Chu? 2. 2 gols do Aí Chu é na foda. partida. Bom, brincadeiras à parte, prosseguindo o nosso Connect Esportes, meus palpites para esse jogo. Operário e Náutico, acredito que vai dar 1-0 Operário. Vila Nova e Ituano 0-0. Guarani e Grêmio, jogo muito difícil, mas eu fico no placar de 1-1. Bahia e CSA 2-0 Bahia. Novo Horizontino e Londrina 1-0 Londrina. E Cruzeiro e Tombense 2-1 para a equipe do Cruzeiro aí. E vamos ver no nosso Connect Sport de segunda-feira, né? Se a gente acertou aí, se a gente consegue melhorar os nossos palpites. Pode falar, Johnny. Lembrando, Gomes, que nesse final de semana tem rodada do futebol feminino brasileiro, viu? É a última competição rodada, né, Johnny? que ficou parada, né? Retorna agora. Isso. Retornou agora na quarta-feira, né? Tivemos alguns jogos aí, né? E vai aproveitar que o Johnny já comentou aqui, né? Já temos aí, temos ainda 3 equipes disputando a última vaga, né? Grêmio, Santos e Atlético Mineiro, né? E o Real Brasília, Flamengo, Corinthians, São Paulo Internacional e Palmeiras já estão classificados, né, para a próxima fase aí. E já temos também os rebaixados, né? O São José, o Esmac, o Crespon e o Bragantino foram rebaixados aí para a Série A2, né? Se não me engano, como é chamado, né? Segunda divisão do futebol feminino. Isso. Exatamente. E o Vasco caiu para a 3ª divisão no futebol feminino, tá? Eu vi essa notícia essa semana, né? Impressionante. Verdade. E uma pena, né? E só constando aqui, tem rodadas importantes, como Santos e Flamengo,
e Grêmio e Corinthians nessa rodada agora. Jogos decisivos, né? E o futebol feminino, os jogos decisivos. E o futebol feminino, a gente também vai trazer uma cobertura completa aqui, o Campeonato Brasileiro Feminino, com grandes equipes, grandes jogos. A gente vai trazer aqui tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro Feminino aqui no nosso Connect Minuto Olímpico Sport. não fala mais, hein, Gabriel? Oi? Minuto Olímpico tem coisa do futebol feminino também no Minuto Olímpico. Exato, a gente estava olhando aqui na pauta o futebol feminino que não acaba por aqui não. Ainda tem bastante coisa, principalmente no Minuto Olímpico. É só uma prévia que daqui a pouco tem um Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Oi, Gabriel. Né? O Brasil foi campeão semana passada contra a Colômbia, né, da Copa América Feminina. Exatamente. Né? Para o Mundial e para as Olimpíadas, né? Exatamente, fica aqui os nossos parabéns, né, à seleção brasileira feminina da técnica sueca Pia Sundhage, conquistando o título da Copa América Feminina. Bom, prosseguindo o nosso Connect Sport, vamos falar agora do mercado da bola, bastante coisa na pauta aí do nosso mercado da bola, bastante informações que sempre acontecem, o mercado da bola que nunca parou aí, a gente parou o nosso Connect Sport, mas o mercado da bola não parou, mas vamos trazer aqui algumas informações aí do que está acontecendo, começando o nosso giro de notícias falando da equipe do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain está se reforçando para essa temporada e anuncia a contratação de Renato Sanches, o português que atuava pelo Lille, é o novo reforço da equipe do Paris Saint-Germain e assina o seu contrato até 2027. Vamos falar também de Alex Telles, que deixou o lateral, que deixou a equipe do Manchester United, foi anunciado como novo reforço da equipe do Sevilha da Espanha. Prosseguindo o nosso giro de notícias com o Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Começar falando aí sobre o Bernardo Silva, né? O Barcelona tem interesse na contratação do atleta de 27 anos, o português, que é o meio campo clássico, né? Joga muito bem, o canhotinho. Então, o PSG pode entrar na briga também, tá? Para o PSG, o dinheiro não seria problema. Mas para o Barcelona precisa vender, né? Para isso, poderia vender aí o Frank de Jong, para quem sabe trazer o Bernardo Silva. Vamos aí ficar de olho nos próximos dias aí. Quem sabe o Bernardo Silva está tocando de casa no futebol europeu. Já falando agora do Barcelona, continuando falando do Barcelona, né? O meio-campo Riqui Puig foi jogar no Los Angeles Galaxy, né, cara? Se não me engano, ele tem 17 ou 18 anos, alguma coisa assim, né? Tratado como novo chave e vai jogar no Los Angeles Galaxy, né? Para ser sincero, ninguém entendeu a saída do Puig para os Estados Unidos, né? Geralmente os jogadores vão para a MLS já com mais idade, né? Com 30 e poucos anos, como foi o caso do Schweinsteiger, do Kaká, né? Agora do Shaqiri, do Lampard, do Pirlo, mas ele foi aí bem novo e vamos ver como é que ele vai sair, né? Lembrando que o Barcelona manteve um percentual aí do jogador e vai jogar então na equipe do Los Angeles Galaxy, né? Só para continuar falando aqui outras notícias, Gabriel, falar do Daverson, né? O Daverson aí, herói do título palmeirense da Libertadores, tá de casa nova, acertou com a equipe do Cuiabá, né? O Daverson então tá de casa nova. Temos também a notícia aí, né, do Oscar, né? O Oscar que falta apenas aí assinar o contrato com o Flamengo, vai reforçar a equipe da Gávea. Aliás, que contratação do Flamengo essa do Oscar, impressionante, né? O Oscar que é um cara de nível, inclusive foi até cotado para jogar no Barcelona, né, no janeiro desse ano, né, e agora está indo aí, voltando para o Brasil para jogar no Flamengo, né, e essas notícias aí, e também falar da equipe do São Paulo, que está de olho aí, talvez, no Matheus Vital, né, jogador do Corinthians aí também, é a notícia que está bombando aí nas últimas horas no mercado da bola brasileira. É isso aí. E o nosso comentarista Johnny Pereira, que gosta do mercado da bola, ele noticia as notícias da pauta também, é o Papa Notícias do mercado da bola. É com você, Johnny. Vou começar com o CSKA da Rússia, né, que anunciou a contratação do lateral esquerdo Moisés, que estava no Internacional. E tem me corrige para ver se eu tiver errado, Gomes. Mertes, ex-Napoli, negocia com o Galatasaray da Turquia. Aí ele deve aparecer como jogador do Galatasaray. Agora, pelo Brasil, né? São Paulo anunciou a contratação de Noel, me corrija se eu estiver errado, Bustos, do Grupo City. Bustos. Aí mais contratação para a equipe do Tricolor. E outra, o Santos também está muito próximo de anunciar o meia atacante, ou do atacante Luan, ex-Corinthians aí, com um empréstimo pago pelo Clube Santista. Eu acho que o Luan deve recuperar sim seu futebol na equipe santista, porque o time do Santos jogar com jovens como o Luan. Então, pode ser uma grande contratação para o Luan recuperar o seu bom futebol que teve no Grêmio. E para vocês, torcedores palmeirenses, que pergunta do Bruno Tabata, né? Bruno Tabata está acertado com o Palmeiras, só está esperando a liberação do Sport para ser anunciado. Então, em breve, o Palmeiras deve anunciar Bruno Tabata
que infelizmente está fora da Libertadores da América. Não foi inscrito a tempo, mas deve reforçar aí o clube por 4 temporadas. É isso aí. Só trazendo uma breve informação sobre o empréstimo do Luan, né? Lembrando que o empréstimo do Luan não é por opção de compra e o Corinthians arca aí com os salários aí do Luan durante esse período que ele estiver atuando pela equipe do Santos. Bom, a gente está falando agora do mercado da bola, mas vamos falar do futebol internacional, né? Os campeonatos europeus estão de volta aí a partir desse final de semana. Já vamos voltar para partir do nosso programa de segunda-feira, trazendo uma cobertura completa do futebol internacional no nosso Connect Sport, mas eu já queria saber as suas expectativas, lembrando que já vamos ter aí o início do campeonato alemão, o campeonato inglês, os campeonatos europeus que está de volta e também o nosso Connect Sport, você vai ficar muito bem informado do futebol internacional no nosso programa. Bom, Gabriel, faça sua análise do que você espera dos campeonatos europeus e você também já tem alguns jogos, né, que vai acontecer nesse final de semana pela Europa. Vai ser uma temporada muito atípica na Europa esse ano, né? Porque vai ter a pausa da Copa do Mundo no final do ano. Isso nunca aconteceu, né, na Europa, né? É a primeira vez que vai acontecer, então vai ser uma temporada que vai ter essa pausa, né? E depois, quando voltar, vai voltar com tudo, né? Também é a primeira temporada, assim, podemos dizer, talvez assim, pós-Covid, né? Com as coisas mais tranquilas e com as equipes mais saudáveis financeiramente. Com isso, tivemos aí muitas contratações, né, de todas as equipes na Europa, né? A movimentação no mercado foi muito grande, essa janela de transferência agora, né? Está sendo muito grande, porque ainda não acabou, né? Então está sendo muito interessante. Tem o Haaland do Manchester City, tem o Darwin Núñez no Liverpool, tem o Mané do Bayern de Munique, tem o Lewandowski no Barcelona, né? Tem o Rafinha também está no Barcelona, tem o Gabriel Jesus no Arsenal. Então, assim, foram muitas contratações, né? Muitas movimentações, e vai ser muito interessante acompanhar esse ano. E já falando, então, do Arsenal, né, que anunciou o Gabriel Jesus, vai estrear daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Crystal Palace na Premier League. Vai ser o primeiro jogo aí. O Arsenal que deve vir aí com... Aliás, quem gosta de acompanhar brasileiros, né? O Arsenal tem o Gabriel Magalhães, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus, né? São 3 Gabriéis aí. Esse aqui tem 2 e lá tem 3, né, Gabriel? Daqui a pouco a gente vai falar também você pra gente fazer parte dessa trupe aí, né? Verdade. Então, assim, vai ser o Gabriel tá falando aqui da técnica que ele é o terceiro. Verdade, o Gabriel Cunha, verdade. Então vai nós 3 aí, ó, já fechou então. Depois tem que fazer a foto, que nem fizeram, né? Sabe aquela foto do Homem-Aranha que tá um apontando pro outro, né? A gente vai ter que fazer. Essa montagem lá na Inglaterra, ficou bem legal. Então, assim, quem gosta de futebol brasileiro, né? Quem gosta dos brasileiros, o Arsenal vai ser realmente uma equipe que a gente pode assistir bastante esse ano, né? Lembrando que os 3 estão no radar da seleção brasileira também, né? Então vai ser um jogo muito interessante daqui a pouquinho, então, às 4 da tarde, fica de olho aí, Crystal Palace e Arsenal. Já falando então agora da Ligue 1, daqui a pouquinho também tem o Lyon contra a equipe do Ajaccio, né? O Lyon que conta com o Lucas Paquetá, o brasileiro, que ainda pode ser vendido nessa janela ainda, né? Tem muitas equipes interessadas nele, né? O PSG, o Manchester City, então pode estar de saída aí, o próprio Arsenal também, né? Então, vamos ficar de olho também no Campeonato Francês, aí que tá com o Neymar, né? Que voltou a jogar com tudo, né, cara? Vocês viram o gol que o Neymar fez de falta no último final de semana, na Supercopa da França? Foi brincadeira. Contra o Nantes. Impressionante, né? Tá jogando demais, então. E a Ligue 1 também tá pegando fogo. Também tem a volta hoje do Campeonato Holandês. Tem o Campeonato Português também, com Benfica e Arouca, também daqui a pouquinho. Tem aí a Copa da Itália com o jogando. Então, assim, realmente hoje o dia tá bastante recheado. E esse final de semana tem bastante coisa. E lembrando que o Campeonato Espanhol é o último, tá? O Campeonato Espanhol volta semana que vem. Mas nesse final de semana tem aí o francês, o Campeonato Inglês, o Campeonato Alemão e o Campeonato Português e o Holandês voltando nesse final de semana aí pra gente falar bastante sobre o futebol internacional, coisa que eu gosto bastante de falar. É isso aí, o futebol internacional que tem espaço cativo no nosso Connect Sport e as principais competições europeias que estão de volta e no nosso Connect Sport de segunda-feira. Vamos fazer uma cobertura completa dos grandes jogos pelo mundo europeu. Bom, Johnny Pereira, o que você espera, as suas perspectivas aí dos campeonatos europeus que estão de volta? Vou começar com o campeonato alemão, né? O que vai ser desse campeonato alemão sem o Haaland e o Lewandowski? Vamos ver como que vai se comportar, né? Os dois que era um dos melhores jogadores sempre da competição e agora não estão mais no campeonato alemão, né? Um foi pro Barcelona e o outro vai jogar o campeonato inglês pelo Manchester City. E vamos ver como vai ser o Mané, né? O Mané que é contratado pelo Bayern de Munique, acho que vai fazer muito sucesso lá. Porque o nível do campeonato alemão, o nível da Premier League é um pouco diferente, com todo respeito ao campeonato alemão, mas níveis diferentes. Na Inglaterra tem times muito mais competitivos do que na Alemanha, mas não
deixa de ser aquele campeonato competitivo. E Premier League, né, que para mim o melhor campeonato fora do Brasil, um dos melhores campeonatos do mundo, né, que é a Premier League. Que vai ter Richarlison pelo Tottenham, Haaland pelo Manchester City, Darwin Núñez pelo Liverpool, Gabriel Jesus pelo Arsenal. Então vai ser um campeonato, acho que muito disputadíssimo esse ano, como todos os anos que tem Manchester City, Liverpool, Chelsea, sempre chega com perigo de título, né? Então acho que vai ser um campeonato muito disputado. E detalhe para o campeonato português, né? Como o Sanches falou, vai ter Benfica e Arouca. Para mim, eu falar do Arouca jogador, brincadeiras à parte, eu sei que é o Arouca lá de Portugal. Acho que vai ser um campeonato que para mim, tem três times que são muito favoritos no campeonato português, que é o Sport de Portugal, Porto, que vai ter o Gabriel Veron agora disputando o campeonato português, e o Benfica, que para mim são os três que sempre chegam no campeonato português, mas pode ser diferente, quem sabe não teremos zebra aí na competição. E lembrando que, como diz o Sanches, os outros campeonatos vai ser só na semana que vem. Exatamente. E antes do Sanches falar do Minuto Olímpico, ele tem uma informação no nosso Connect Sport, um comentário. Fica à vontade, Gabriel. Na verdade, eu queria propor uma situação para vocês agora, né? Se a gente fizesse aqui, quem sabe, os palpites de quem vai ser o campeão aí das principais competições na Europa, né? Campeonato inglês, campeonato espanhol, francês, alemão, italiano e português. O que vocês acham aí? Deixa eu falar sobre isso agora. Rapaz, vamos. Desafio que é proposto, não tem como recusar, né? Vambora. Então, bora. Vamos lá, então. Começar falando então da Premier League. Eu acho que a Premier League, o campeão esse ano vai ser o Liverpool, hein? Acho que o Liverpool vai vir com tudo para ganhar a Premier League esse ano. Na La Liga, eu acho que o Real Madrid vai continuar sendo aí o grande candidato ao título, vai ser campeão novamente. Na Ligue 1, o Paris Saint-Germain, acho que todo mundo vai falar o Paris Saint-Germain. Né? Na Bundesliga, eu acho que o Bayern esse ano vai ter uma competição duríssima, hein, cara? Que essa difícil, a competição tá muito difícil esse ano. Né? O Bayern tá sem o Lewandowski, o Borussia Dortmund tá sem o Haaland, mas mesmo assim eu acho que o Bayern é o grande candidato ao título. Na Série A, na minha opinião, é o mais equilibrado de todos, mas eu acho que a Juventus aí pode voltar a ser campeão, na minha opinião. E em Portugal, eu acho que o Porto vai ser o campeão aí, sem dúvida alguma. No Campeonato Português, é a melhor equipe portuguesa, nessa temporada, sem dúvida alguma. E vocês aí? Bom, começando, eu vou fazer aqui primeiro. Acredito que em Portugal, acredito que o Porto se reforçou muito bem nessa temporada. Perdeu alguns jogadores importantes, mas também se reforçou bem com a pontualidade. Manteve as principais peças do elenco, que é o atual campeão, né? E mantém a base do trabalho. Acredito que o Porto tem tudo para conquistar mais um título do Campeonato Português. Na Bundesliga, acredito que por mais que vai ser uma briga difícil, o Bayern de Munique perdeu as suas principais peças, mas repôs muito bem. Fez boas contratações, então acredito que o Bayern entra como pleno favorito de conquistar a Bundesliga. Já acredito que na Barclays Premier League o título também vai ficar entre Liverpool e Manchester City, mas eu acredito que o título nesse momento, eu acredito que quem entra como candidato é o Manchester City. Já no campeonato espanhol, lá na Liga, vai ser difícil também, mas eu acredito que mesmo com o Barcelona ainda com os reforços, acredito que nesse momento, acredito como que o Real Madrid ainda tem um pleno favoritismo, porque já tem uma base mais consolidada. O Barcelona ainda precisa aí implementar uma filosofia tática com esses novos reforços. Eu acredito que pela base que o Real Madrid tem mantido na última temporada, entra nesse momento como candidato a conquistar a La Liga. E já no campeonato italiano, vejo que o Milan muito forte, mas esse que a Juventus fez grandes contratações e que me agradou muito. Então eu acredito que a Juventus também entra como favorita a conquistar o campeonato italiano Série A Team. Johnny Pereira, o que você acha aí do quem vai ser os candidatos aos títulos das principais ligas europeias? Bom, eu vou começar com a França. A França, o PSG sempre domina, para mim vai ganhar o novo, porque não tem como, é o melhor time hoje na Liga Francesa. Em Portugal tem dois times que eu acho que vai brigar muito, que é Benfica e Porto, mas para mim o Porto leva vantagem, que para mim tem um elenco muito melhor que a equipe do Benfica. Então, para mim o favorito ao título português é o Porto também. E na Liga Italiana, como vocês já falaram, o Juventus contratou muitas peças importantes, né? Perdeu também algumas importantes. Eu acho que para mim vai ser a favorita para ganhar o campeonato, a Liga Italiana. Eu acho que vai dar um pouquinho de dificuldade para a Juventus, vai ser a Internacional.
Internazionale, porque contratou o Lukaku, que vai fazer sucesso na Inter. Mas eu acho que a Juventus vai entrar com totais favoritismo. Isso, já fez, mas a Juventus acho que vai entrar com total favoritismo para a Liga Italiana. E na Premier League eu estou com o Gomes. Eu acho que vamos ver como que vai transformar o Haaland nesse time do Manchester, né? Eu acho que se ele der muito certo, vai dar certo para o Manchester City. Eu acho que o Manchester City pode levar de novo a Premier League esse ano, porque para mim o Manchester nos últimos anos aprendeu a disputar, a jogar muito bem a Premier League. Então para mim é o favorito para conquistar a Premier League de novo, em seguida, né? Conquistou na última temporada. E temos mais aí? Acho que falta o último campeonato português. Só uma correção aqui. Acho que o Chelsea também deve chegar longe nessa Premier, porque fez contratações boas. E o Sterling pode dar muito certo lá. O Arsenal, né, cara? De olho no Arsenal, né? O Arsenal esse ano vai fazer uma temporada boa também. De olho no Arsenal. O Arsenal também. O Tottenham também, que por mais que talvez não chegue no título, mas também briga ali por uma vaga ali entre os 4 primeiros da competição. Um time que também pode fazer uma boa Premier League. E pode ter surpresa também na Premier League, como todos os anos, hein? Verdade. O outro campeonato que eu acho que vai sobrar muito vai ser o Bayern na Liga Alemã, na Bundesliga. Acho que vai ganhar. E o Borussia Dortmund, que para mim era um time que nivelava muito com o Bayern, né? Agora teve a perca do Haaland. Acho que esse ano aqui o Bayern acho que vai sobrar na Bundesliga e vai conquistar o título da Liga Alemã. Né? Isso. É isso aí. O desafio foi concluído com sucesso, Gabriel? Foi isso aí, gostei de ver. No primeiro para Champions, né? Quero ver quem vai acertar até o... E só uma correção aqui. Esqueci do Campeonato Espanhol. Eu já discordo de vocês dois. Eu acho que o Barcelona esse ano vai fazer uma excelente temporada. Mas para título da Liga Espanhola, acho que vai ser um pouco difícil. Mas eu acho que vai fazer uma excelente temporada. Vai disputar assim, com o Real Madrid a Liga Espanhola. É claro. Notícia de última hora, hein? Pode falar, Gabriel. Então, falando sobre o Barcelona, a La Liga não permitiu que o Barcelona pudesse registrar suas contratações por enquanto, tá? O Barcelona aí tem que vender, tem que chegar a um percentual com que ganha, né, com o salário, né? Acho que é isso que a La Liga exige, né? Então, assim, o Barcelona, por enquanto, não pode escrever nem o Lewandowski nem o Rafinha, tá? Para isso, o Barcelona precisa vender, precisa arrumar fonte aí de renda urgentemente. É isso aí. E assim, já começou muito mal pro Barcelona. Não, e o critério, Johnny, assim, por mais que o Barcelona fez grandes contratações, o Real Madrid já vem com a base consolidada com o trabalho do técnico Carlo Ancelotti. O Xavi também, agora ele está iniciando após a primeira temporada, vai chegar reforço que agrega, mas eu acredito que em questão tática, o Xavi ainda vai precisar implementar um novo esquema tático com esses reforços. Já o Real Madrid já vem com a base mais sólida e um time que manteve principalmente os seus principais jogadores para essa temporada. Por isso o meu critério aí, que eu acredito que o Real Madrid seja um principal candidato a conquistar o Campeonato Espanhol, mas o Barcelona também, com os novos reforços que chegaram, tem tudo para fazer uma grande temporada. Bom, agora chegou aquele momento do nosso Connect Sport, que eu acredito que ele estava com mais saudade que eu do Minuto Olímpico, né, Gabriel? 14 dias sem fazer o Minuto Olímpico, o espaço nesse momento no nosso Connect Sport é seu, brilhe com o Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Começar falando então do nosso Minuto Olímpico, que finalmente está de volta. Estava com saudade realmente de fazer minhas pesquisas, né, de procurar as notícias para trazer para vocês, de mandar as imagens para você também antes de começar o programa. E está de volta finalmente. E começar falando aí sobre o nosso campeão olímpico, começar falando em alto estilo, né? O Isaquias Queiroz, né? Ele que garantiu a final aí no Mundial de Canoagem, né, na categoria C1, 500 metros, né? Anotar o tempo aí de 1 minuto 52 segundos e 70 centésimos, né? Carimbou sua vaga que vai para a final que vai acontecer nesse final de semana. Já na categoria de 1.000 metros, ele ficou na segunda colocação e vai ter que passar pela semifinal para quem sabe se classificar aí também e quem sabe conquistar aí mais uma medalha. Se não me engano, tem 4 medalhas em mundiais, então realmente quem sabe vai trazer mais aí para a equipe, para o Brasil, né? Mais medalhas aí, quem sabe até de ouro. Nossos Isaquias Queiroz, esse mundial que está acontecendo em Halifax, lá no Canadá. Falando agora de basquete, no Sul-Americano de Basquete, a seleção brasileira feminina, né, se classificou para a semifinal e vai enfrentar a seleção da Venezuela hoje na semifinal do Sul-Americano feminino que está acontecendo lá na Argentina, né.
essa competição que vale vaga para a América Cup, que essa América Cup dá vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Então o Brasil aí que já conseguiu seu primeiro objetivo, que é se classificar para a América Cup, e agora vai, quem sabe, conquistar mais um título sul-americano. Aí o Brasil que tem uma hegemonia muito grande no basquetebol feminino aqui na América do Sul. Já falando agora de tênis de mesa, né? Tá rolando o WTT Contender lá da Tunísia, né? E o brasileiro Hugo Calderano, que é o atual número 4 do mundo, venceu aí o Liao Chengting por 3-7-0, com parciais de 11-4, 11-9 e 12-10. O Hugo vai enfrentar hoje na semifinal o sul-coreano Jang Won-ji. A partida será nessa sexta, às 4h30 da tarde. Daqui a pouquinho, então, o nosso querido Hugo Calderano vai estar aí nas quadras lá na Tunísia. Já falando agora de futebol feminino, a Kathleen Souza, né, que acabou de ser campeã da Copa América Feminina aqui na América do Sul, agora vai jogar no Real Madrid, a brasileira, né? Foi contratada para a equipe do Real Madrid. Ela que estava jogando no Bordeaux, né, na França, também jogou na Inter de Milão e agora está aí, então, jogando no Real Madrid. Parabéns a Kathleen Souza, que vai representar o Brasil no futebol feminino lá no Real Madrid. E para terminar, vamos falar da Copa do Mundo Sub, né, que vai começar na quarta-feira que vem, né, que vai acontecer na Costa Rica feminina, né? Eu tenho aqui as convocadas. Tá? O técnico Jonas Jurges convocou as goleiras Gabi Barbieri, Amanda e Anne. As defensoras são Bruninha, Lauren, Tarciane, Paty Maldaner e Sassá. Os campistas são Cris, Kailane, Yaya, Ana Luísa, Fernandes, Luane e Rafa Leves. E as atacantes Priscila, Aline e Gil Queiroz. O Brasil vai enfrentar hoje a equipe da Nova Zelândia em último amistoso, e o Brasil estreia na quarta-feira, às 8h da noite, contra a Espanha, que vai enfrentar lá em San José, na Costa Rica. E é isso aí, então. Esse é o Minuto Olímpico de hoje, e na segunda-feira eu volto com muito mais notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, mas voltamos em grande estilo. Estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, mas sempre entregando a todos que nos acompanham um programa bem informativo e cumprindo o nosso papel, né? Manter todo mundo que nos acompanha bem informado do mundo dos esportes. Muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente participação no nosso Connect Sport de hoje, e meus parabéns pela sua volta ao nosso programa em grande estilo. Valeu, meu amigo, tamo junto, foi um prazer estar de volta. Valeu, Johnny, também, um abração para você. E é isso aí, né? Na segunda-feira estamos de volta. E eu deixar só também aqui, né, Gabriel, nós somos comunicadores, já não tem como não falar sobre isso. A perda de talvez um dos grandes comunicadores que a gente teve aqui no Brasil hoje, né, de manhã, essa notícia que o Jô Soares faleceu, né, um cara que foi realmente, que eu acho que é uma inspiração para todos nós, né, que estamos nesse meio, né, da comunicação, sempre aparecendo na câmera, né, sempre está aqui falando com humor, com leveza. E o Jô Soares, sem dúvida alguma, é uma inspiração, que meus pesos aqui, a família dele, e um cara que foi, sem dúvida nenhuma, um gênio da comunicação brasileira. Valeu, tamo junto, coração. É isso aí, fica a nossa homenagem em nome da equipe do Connect Sport e a todos os familiares e amigos, os nossos pêsames aí pela grande perca aí no meio da comunicação do Jô Soares, né? Uma grande perca para a comunicação brasileira. Ele que fez história na televisão brasileira, infelizmente é uma grande perca, uma perca irreparável. E fica aqui a homenagem do nosso Connect Sport, em nome de toda a equipe do nosso Connect Sport, as condolências aos familiares e aos amigos próximos do Jô Soares. Bom, Johnny Pereira, agradecendo demais a sua excelente participação no nosso Connect Sport de hoje, voltando em grande estilo, hein? E torcendo também para Tombense e te dar um grande sucesso aí nesse final de semana, né? Torcendo contra o Juventude e o Náutico agora, né? Infelizmente a Tombense não vai conseguir subir, né? Infelizmente. Queria ver na Série A. Mas eu não sou torcedor do Tombense. Obrigado a você, Gomes. Obrigado a você, Sanches, por estar mais uma vez aqui no Connect. E, enfim, voltamos com tudo. Agora tomara que não paramos de novo, né? E lembrando vocês, torcedores, entrar no Instagram hoje da Connect e vai ter enquete para vocês lá. Tamo junto. Boa tarde para todos vocês. E um bom final de semana. É isso aí, valeu Johnny, valeu Gabriel, até segunda-feira. E lembrando que o Johnny fez uma grande menção aí, lembrando que você que quer nos acompanhar também no Instagram, nos segue lá, Connect Sport, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo. A gente posta notícias de esporte lá, mantém vocês bem informados também. Nos siga lá também no Instagram, assim também nas nossas redes sociais da Connect Brasil TV SP. Você que ainda não está nos acompanhando, não nos segue, nos siga para vocês ficarem antenados ao nosso portal de notícias e a toda a programação da Connect Brasil
Brasil TV SP. Bom, estamos de volta, né? Pena que é uma sexta-feira, infelizmente amanhã não tem o nosso Connect Sport, mas fique tranquilo, segunda-feira nós estamos de volta. Agora para valer, não vamos parar mais. Segunda-feira estamos de volta para trazer bastante informação para você no futebol internacional, Campeonato Brasileiro Série A e B, mercado da bola e tudo o que acontece no mundo dos esportes. Vocês vão ficar bem informados aqui no nosso Connect Sport. Desejando a todos vocês um excelente final de semana.